Paz do Senhor, mais uma vez. Estou aqui trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Algo que Deus tocou em meu coração para que eu viesse a falar um pouco mais. Eu acredito que nós precisamos encontrar o caminho para muitas das nossas questões que a gente tem no nosso dia a dia, entendeu? Então o que acontece? Nós temos, como já digo sempre, nós temos as respostas para tudo dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Ele tem solução para tudo na nossa vida. Nós é que precisamos saber encontrar o caminho certo. Vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus nos diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Veja bem, quantas vezes, quantas pessoas, talvez até você mesmo que esteja assistindo esse vídeo neste momento, ou para você, ou você conhece, quantas pessoas que estão passando por um momento de desilusão. Sabe aquele momento em que a gente fica pensando, eu fui traído, eu fui enganado, não só por marido ou mulher, amigo, familiar, emprego, enfim, geral, tá? E a pessoa fica aquela angústia, fica naquela tristeza, fica com aquela mágoa, né? E a pessoa acaba ficando, se sentindo tão para baixo, tão fora de contexto, como eu costumo dizer, que muitas vezes, como eu também citei no vídeo passado, a gente acaba ficando sem saber o que fazer. Então a gente entra num ciclo muito ruim, né? A gente acaba se entristecendo demais, passa por aquele período de angústia, de tristeza. Isso não é bom, Deus não quer isso pra gente. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós não sabemos escolher o nosso caminho. Nós queremos muitas das vezes adquirir as coisas através do nosso próprio braço, através do nosso próprio entendimento, através da nossa própria sabedoria, do nosso achismo, ao invés de consultar ao único que sabe tudo, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo resolve. Então, quando a gente não faz isso, muitas das vezes, praticamente sempre, a gente acaba fazendo algo de errado e permitindo que esse sentimento se instale dentro da gente. Olha só, essa imagem, ela representa tipicamente a imagem do desespero. E agora o que eu faço? Pai, eu perdi tudo. Pai, me enganaram. Pai, eu não sei o que fazer. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Está em Salmos, capítulo 55, verso 22. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, meu irmão, se Ele prometeu, minha irmã, que Ele não vai deixar tu cair, creia, acredita. Por mais que você que está assistindo esse vídeo agora, por mais que você seja ou não cristão, mas é um conselho que eu te dou de um cristão.
acredita, você não está sozinho. Lá em cima tem alguém olhando por ti. Tem alguém querendo, almejando que você cresça. Porém, que você cresça do jeito certo. Isto nós não podemos parar de pensar. Nunca. Ele só quer o nosso melhor. Nessa outra imagem, nós vemos, né, a imagem ali, uma representação da mulher chorando, porém, tem uma mão. Existe alguém consolando. Ou seja, Deus não nos desampara nunca. Quando Ele vê que nós somos justos, o que nós estamos passando não é algo que nós mesmos procuramos, Deus envia um anjo. Deus envia uma palavra. Deus envia uma mão amiga para nos ajudar, para falar algo, para que aquilo venha a se instalar em nossos corações. Algo benéfico. Ou seja, Deus, Ele está sempre atento aos seus filhos. Porém, aqueles filhos que estão atentos a Ele. Que isto não tem como fugir. Para que Deus veja o meu sofrimento, se vire a meu favor, eu preciso estar de acordo com a vontade dEle, eu preciso estar de acordo com os planos dEle, com as diretrizes dEle. Eu preciso estar caminhando na linha, porque senão isto se torna cada vez mais difícil, cada vez mais distante. Entendeu? Observe no fundo o louvor. Receba a cura. Você precisa receber a cura que vem de Deus. Ele é a cura para tudo. Sem Ele, não chegamos a lugar nenhum. Nós caminhamos. Mas é bem como diz o velho ditado popular brasileiro: nadamos, nadamos e nadamos, e no final das contas, morremos sempre na beira da praia. Então, para que isso não aconteça, nos conectar com o Pai. E Ele nos dá o caminho. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizer. Em tudo o que fizer. Está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Esse versículo, eu vejo ele de duas formas. Eu vejo ele para você, que está passando pelos problemas, e eu vejo para o dono daquela mão, ou dona daquela mão, né? Digamos, na sua situação. Para você, se você está passando por essa situação, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de abandono, esse sentimento de menosprezo, eu fui menosprezado, eu fui injustiçado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo outro. Tá lá, dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Ou seja, eu fiz de tudo, eu me dediquei, eu dei meu sangue pela empresa e o patrão me mandou embora. Faz generosamente. O resto, Ele vai agir. Porque a palavra de Deus também nos diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus também diz que jamais o justo mendigará o pão. Mas irmão, eu faço tudo certinho, eu estou passando cada perrengue,
porque está me acontecendo isso, porque está me acontecendo aquilo, porque está me acontecendo aquele outro. E eu te pergunto, meu irmão, já te faltou o arroz e o feijão na mesa? Vamos supor que tenha faltado o feijão, mas o arroz faltou? Suponhamos que tenha faltado o arroz, mas o feijão faltou? Eu sinceramente eu não creio que o teu celeiro tenha ficado simplesmente zerado, perdão da expressão. Eu não creio, porque o justo jamais mendigará o pão. Isso é promessa de Deus. Se está faltando, é porque alguma coisa eu fiz de errado. E se eu fiz de errado, Deus não está me castigando, eu estou simplesmente colhendo os atos daquilo que eu cometi. Certo? Então nós temos que ter essa percepção. Não podemos deixar que nós mesmos venhamos a colher lá na frente algo contrário do que aquilo que a gente procura para nós mesmos. Certo? Então vamos nos ater a esse tipo de situação. Olha só que coisa linda essa visão. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Nada, meus irmãos, nada pode nos afastar do amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Mas eu torno a dizer, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar novamente. Nada vai tirar o amor de Deus da gente. Por mais que a gente venha errar, o amor de Deus vai estar sempre conosco. Porém, o amor de Deus por nós não quer dizer a nossa salvação. É pesado, eu sei que é pesado. Agora, irmão, agora pegou pesado, nossa bobagem. Não. Pois eu já falei isso num vídeo atrás. A palavra de Deus, ela diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Assim como eu também já falei, que aquele que não cumprir com os mandamentos que Jesus nos ensinou, não é apto a colocar a mão no arado. Aquele que não é apto para colocar a mão no arado, é só ler as Escrituras, nós vamos conseguir entender. Aquele que não é apto para colocar a mão no arado, naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Ou seja, não adianta eu ensinar para você o que é certo, mas não fazer o que é certo na minha vida. Então eu estou ajudando você a evoluir, mas estou diminuindo a minha vida. Então, meus irmãos, nós temos que pensar, nada nos separa do amor de Deus, mas da salvação, nós mesmos é que nos afastamos dela. É fácil? Não, não é. Mas é o melhor caminho. Deus tem todas as dicas certas, corretas, para que a gente consiga chegar aonde nós precisamos chegar, que é a salvação. Para isso, é só nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para os irmãos, tanto cristão quanto não cristão, pois a palavra de Deus não é somente para cristão, a palavra de Deus é para todos. Não deixa a tristeza, a mágoa, a ira, a raiva, o ódio, a insegurança, a ansiedade tomar conta do teu coração, meu irmão, minha irmã. Se te traíram, perdoe. Está doendo? Calma. Deus não esqueceu de ti. Deus, Ele quer te amparar.
Mas para Ele te amparar, você precisa ouvir. Você precisa atender o chamado do Pai. Mas você precisa atender o chamado do Pai do jeito dele, não do seu. Do nosso jeito, nós não conseguimos, porque o Pai não aceita. Para entrar lá, tem regras. Amém? Eu sou o presbítero José Carlos e rogo a Deus que Ele vos dê entendimento, discernimento da palavra, discernimento da vontade dEle e discernimento da vontade dEle sobre a palavra dEle. Por que eu digo isso? 3 versões. Porque tem o discernimento da palavra, saber o que a palavra significa. O discernimento da vontade dEle. O que é a vontade dEle? O que Ele quer para mim? O discernimento da palavra dEle sobre a vontade dEle, perdão. O discernimento da vontade dEle sobre a palavra. Porque a palavra de Deus, ela cabe em toda a nossa vida, em vários sentidos. Ela se modifica a todo dia. Aí tem gente que diz que a Bíblia é um livro velho, um livro de história. Porém, a própria Bíblia diz: o tempo passará, tudo passará, menos a minha palavra. Deus diz: passe o tempo que passar, a palavra dele valerá para todo sempre. Então, a Bíblia não é um livro velho. A Bíblia é um manual para que a gente aprenda a viver conforme a vontade do Pai. Amém? Que Deus os abençoe. Como eu sempre digo, curtam, compartilhem. Vocês que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Kawaii, tá? Eu estou tentando entrar agora, no Bigo Live também, tá? Estou no processo de filiação, tá? Porque a palavra de Deus, ela não pode se limitar a um lugar só, ela tem que ir para tudo quanto é canto. Facebook, Instagram, e eu vou me dedicar a passar a palavra de Deus em todas as plataformas possíveis, para atingir o maior número de corações, para que possam se render ao Senhor. Amém? Então curtam, compartilhem, me sigam nas redes sociais como o Kawaii e o TikTok, tá? Compartilhem bastante, para mais pessoas poderem ouvir, para mais pessoas poderem ser impactadas por este amor. Meu? Não, de Deus. Amém? Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus.